O PS5 não teve nenhum exclusivo marcante. E eu vou te mostrar o porquê disso acontecer, te mostrando 3 caminhos. E até onde isso pode chegar afetando a próxima geração de gamers e se esse impacto em breve prejudicará a indústria completamente. Acredito que nem todos tenham vivido essa geração. Então, por isso, eu vou precisar explicar por que o PS5 já nasceu morto, mostrando a vocês como as outras gerações nasceram, ou cresceram durante as suas vidas. Todas as gerações anteriores tiveram alguma influência na cultura, seja com pessoas indo a locadoras para poderem alugar jogos de Nintendo 64, PlayStation, a amigos precisando ir na casa um do outro para jogar, jogos co-op ou para copiar o CD um do outro. E aí os jogos tinham essa cara. Rodinhas de pessoas conversando na escola sobre GTA San Andreas e anotando códigos nos cadernos para depois tentar testar no jogo. E isso foi só o começo. Foi a criação de uma cultura e comunidade gamer. Um influenciando o outro. Um grande marco, com certeza, foi o auge gamer na internet, com canais crescendo apenas de gameplays. E foi na geração do PS3 e Xbox 360 que isso ficou tão claro. Mas só de Minecraft, só de GTA V e que se consolidaram deixando as suas marcas até hoje na indústria. Tanto que as pessoas jogam esses jogos até hoje. Pessoas que nunca jogariam nada estavam ali fazendo as suas casinhas no Minecraft. Eu tava fazendo minha casinha. Então, nós tivemos uma das maiores gerações, a do PlayStation 4 e Xbox One. Essa que ela trouxe jogos ultra realistas e ela criou um novo padrão do que seria videogame. Jogos como Red Dead Redemption 2, The Last of Us Part 2, God of War 2018 e Uncharted 4. Foram jogos que mudaram como as pessoas enxergavam os videogames e deixaram claro que a evolução não vinha só dos gráficos, mas em tamanho de jogo, detalhes nas animações e nas histórias muito mais desenvolvidas. Jogos que eram uma experiência, que faziam valer cada centavo gasto. Tudo isso para o grande lançamento da geração, o mais potente dos videogames que já existiu, PlayStation 5 e Xbox Series S. E a grande promessa dessa geração, não existirá mais telas de carregamento. E só isso. Praticamente já se confirmava tudo o que já parecia. O PS5 era uma DLC do PS4. Os mesmos menus, sistemas de troféus, mas uma grande diferença. Seus controles traziam uma evolução na imersão, que como as telas de carregamento, eles foram efetivamente utilizados em 2 jogos. E mesmo após anos, eles continuavam lançando jogos em cross-gen, que significava lançar o jogo para PS5 e para o PS4, porém com gráficos inferiores. Isso praticamente matou qualquer evolução que parecesse grande, pois os grandes lançamentos eles não se tornavam exclusivos para aqueles que tinham gastado mais de R$5.000 no novo videogame. E tudo isso nos leva ao primeiro caminho, um fator que já está acontecendo. A cultura gamer ela cresceu muito durante a pandemia. Porém, com esse grande crescimento, vi um grande impacto. As pessoas já não estão mais críticas ao que é um videogame, fazendo com que cada vez essa discussão do que é um videogame cresça mais e mais. O que antigamente era tão simples, você alugava um Donkey Kong e se divertia com a sua família e amigos enquanto morria e passava o controle. Hoje a competição é referente a gráficos, tamanho de jogo, são mais importantes do que a memória que ele constrói após ele terminar o jogo. Qual foi o grande lançamento do PS5? Todas as gerações tiveram um jogo que as marcou. PS2 teve GTA San Andreas, Shadow of the Colossus. O PS3 teve Uncharted 3 e The Last of Us. E o PS4 teve Uncharted 4 e The Last of Us 2, que iniciou a geração. Mas o que o PS5 teve? Eu não é dizendo que os jogos que foram lançados para a nova geração sejam jogos ruins, porque não são. A grande questão é que eles não são memoráveis. Ninguém se lembra de God of War Ragnarok, que também foi lançado para o PS4. Enquanto isso, o grande lançamento preparado para a geração foi Concord. E eu já volto para o Concord para explicar o que ele significou para o desenvolvimento dos jogos.
Antigamente nós conversávamos sobre os jogos e as suas experiências parecidas. Amizades eram feitas, e eu posso afirmar que isso ainda acontece nos dias de hoje. Mas não é uma causa geracional. Até porque o jogo que foi feito nesse ano roda no Nintendo Switch 1. E pode ter certeza que as pessoas conversaram muito mais sobre Silksong do que sobre Concord. O jogo que, além dos custos e demora no seu lançamento, foi lançado em um gênero live service que, sinceramente, já tá morrendo. O mesmo de Overwatch. E a maior polêmica do seu lançamento foi a sua duração de 2 semanas. Porque depois dessas 2 semanas, a Sony simplesmente encerrou os seus servidores e fingiu que nada aconteceu. Essa geração não criou fenômenos culturais, não criou jogos que atravessaram gerações e coexistiram para os mais velhos com os mais novos. Ela criou produtos. E então, a indústria virou um monstro. E não porque são um monstro, e sim pelo tanto de dinheiro que a indústria movimenta. O mercado do videogame ele é um dos mais rentáveis. Você gasta um valor mensurável em um jogo e ganha o dobro com a sua repercussão. Um grande exemplo de lucro é Hollow Knight. Um jogo criado por uma pequena equipe, e eles se divertiam enquanto estavam criando o jogo, vendendo mais de 15 milhões de cópias e ficando milionários do dia para a noite, pois a comunidade abraçou o seu jogo. Porém, quando isso não acontece, nós temos o caso de Concord, que foi investido milhões, mas o seu resultado foi catastrófico. Então você me pergunta, a indústria está se arriscando, porque olha o Concord. Ele foi um risco. Na verdade, financeiramente, o maior acerto seria o Concord, pois a sua rentabilidade é muito maior do que as 15 milhões de cópias de Hollow Knight. E por um único fator: as microtransações. Criada por volta dos anos 2000, em jogos chineses de graça, onde a intenção era óbvia. Um jogo gratuito, muitas pessoas entram e começam a jogar. Depois que eles já estão inseridos, eles começam a querer produtos que são pagos, como skins e armas. Então eles começam a gastar horrores dentro de um jogo gratuito. E isso se tornou tão rentável que eles começaram a piorar até se tornarem práticas abusivas ao consumidor. E por isso, nós chegamos no segundo caminho. É a indústria transformar os jogos em meros produtos. Praticamente o que aconteceu com o Fortnite, que começou como um shooter de construção, que tinha muita identidade e significado pelos desenvolvedores, que transformavam até um live service em um jogo com alma, com lore, e hoje em dia se transformou num produto. E fica clara essa discrepância onde praticamente a comunidade não é mais ouvida, existindo tantos modos de jogo que a comunidade ela simplesmente se separou em blocos, onde quem gosta de construção é zombado por quem não gosta, e quem não gosta é zombado por quem gosta. A comunidade ela já não tem mais força para pedir nada dentro do jogo, e é por isso que agora a gente tem o tralaleiro tralalá, o tum tum sahur e a bailarina capuchina dentro do jogo. Bosta. Então, esse legado ele se tornou praticamente a geração por completo. Nunca se foi lançado tantos remakes quanto hoje em dia. Remake, remaster é o jeito mais fácil de se conseguir dinheiro. Eles anunciam um remake de um jogo que já marcou a sua história e eles esperam aquelas mesmas pessoas que já conhecem o jogo voltarem a comprar. Porque ali tanto o consumidor já sabe que vai ser um jogo bom, quanto a indústria sabe que ela vai conseguir pelo menos vender para todos aqueles que já tinham comprado na primeira vez. E é justamente por isso que as grandes indústrias estão se perdendo dia após dia. Quando eles não estão inventando uma nova sequência para algum jogo que não precisava, estão refazendo os mesmos jogos que lançaram e vendendo para você por R$350. E isso, por mais que seja o seguro, estamos começando a sentir que já vimos isso nas nossas cabeças. Live service e jogos que eu já joguei, porém agora com um gráfico mais bonito. Por que essa geração ela passa tanto tempo olhando para trás? Porque inovar é perigoso. Apostar milhões em uma chance de fazer o dobro não faz sentido. É muito mais fácil jogar no básico. Mas se todos os casos pelo menos fossem o básico bem feito, igual o remake de Resident Evil 4, aí tudo bem. Mas são o básico mal feito. Milhões para repaginar os gráficos de um jogo, mas que ainda assim continua com os mesmos bugs. Parece que fizeram o port pro jogo só
mudando as suas texturas. E a impressão que fica é que não importa mais quem está jogando, importa o que estão comprando. E por conta disso, jogos como Dragon Age Inquisition saíram de jogo do ano em 2013 para Dragon Age Veilguard. E o pior de tudo, em 2024, o jogo do ano foi Astro Bot, um jogo de testar controle, concorrendo contra uma DLC e um remake. Talvez eu esteja exagerando contra essa geração, mas infelizmente ela tá perdendo o sentimento pela descoberta. E isso conecta exatamente com o terceiro caminho. Mas é preciso explicar para vocês o porquê. O excesso de informação na internet faz com que nós descobramos jogos pela tela principal da Steam ou por quem pagou mais para que tivesse os gráficos mais impressionantes. Ou então o melhor trailer. Jogos que são carregados ou explicados de maneira longa até pelos seus próprios sites. E trailers de 5 minutos. Pois o jogo precisa ser completamente explicado. Por isso que hoje em dia eles mostram praticamente todo o enredo que o jogo vai ter. Pois eles estão concorrendo pela nossa atenção. Quem conseguir a nossa atenção, precisando concorrer com o TikTok, jogos live service ou qualquer outra coisa que nos dê dopamina, ganhará o nosso dinheiro. E às vezes você não vai nem zerar aquele jogo, mas você vai comprar. Então essa geração é a que mais tenta prender a nossa atenção e a que menos consegue. Quando focamos em resultado ao invés de experiência, você até pode ser a exceção e conseguir o resultado. Mas aquele jogo que focou na experiência do consumidor vai se tornar uma lembrança. Porque quando nós envelhecemos, nós nunca mais vamos jogar jogos que foram feitos pro momento. E por isso, nós finalmente chegamos no terceiro caminho da indústria. Colecionáveis, jogos de edição de luxo ou edição de diretor estão mais frequentes do que nunca e trazendo menos benefício do que você imagina. Pagar mais de R$150 para você ganhar uma skin de um personagem em um jogo single player ou ter acesso antecipado de um dia para um jogo é simplesmente irracional. E tudo isso acaba se tornando status, o que videogame nunca foi. Os jogos eles foram feitos para serem acessíveis, para que todos pudessem partilhar uma experiência e parassem de pensar naquele dia ruim que eles tiveram, ou no trabalho, ou em qualquer relação humana, se colocando na pele de um herói. E a nova geração, ela conseguiu deixar os jogos mais bonitos, mas talvez eles tenham esquecido do mais importante, que era fazer um jogo memorável. Porém, no meio de tantos problemas e jogos mal feitos, ou sem alma, nós temos as exceções, que para nossa felicidade aconteceram em maior quantidade esse ano, com Resident Evil Requiem trazendo novamente a franquia e sendo aquele clichê gostoso. Também o Silksong, que mostrou para toda a indústria que apenas cobrando R$60 em um jogo, eles poderiam fazer história. E Clair Obscur Expedition 13-3, que por mais que seja um jogo de turno, as pessoas que jogaram falaram que é um dos melhores jogos já existentes. E eu ainda vou enfrentar essa história e trazer um vídeo aqui pra vocês. Absalom, uma das primeiras platinas que eu fiz e o prazer que eu tive de jogar todos os segundos desse jogo, e esse já tem vídeo aqui no canal. E pra finalizar, assista mais vídeos aqui no canal. Eu tenho esse falando do meu jogo favorito e esse aqui falando sobre a Ubisoft.